Bolsonaro recebeu uma notícia terrível, que para nós, por óbvio, é maravilhosa. Ele poderá, além de ser preso, além de ir para a Papuda, além de ficar sem saidinha no final do ano, ele vai ficar sem salário, sem aposentadoria, sem direitos militares, porque ele perderá a patente. Bolsonaro deixará de ser militar, mesmo na reserva. E não vai ser somente o Bolsonaro que vai perder a patente. O general Augusto Heleno vai perder a patente, o general Walter Braga Neto e todos os militares envolvidos perderão as patentes. Bolsonaro, tudo bem, ele tem o salário da aposentadoria e recebeu o Pix de patriotário. Mas agora o general Augusto Heleno vai ficar sem aposentadoria, vai ter que se aposentar com uma aposentadoria do INSS, o Walter Braga Neto e todos eles. É uma punição deliciosa, porque na condição de militares, eles trabalharam em favor de um golpe de Estado, maquinaram contra as instituições e agora todos eles serão punidos. E o Heleno é particularmente delicioso e também tem ali uma compensação histórica por tudo o que ele fez na época do Haiti. E o STF que vai definir tudo. Vai nem ser o Superior Tribunal Militar. Você acha que o Bolsonaro vai perder a patente? 7 anos de regime fechado. É pouco? Ou você acha que o Bolsonaro deveria ir para o zoológico? O que Heleno, Braga Neto e os outros militares vão ficar fazendo depois que eles perderem a aposentadoria? E o Bolsonaro? Tem que ser muito patriotário para enviar pix para ele? Se você concorda comigo, gostou, quer a perda da patente, like no vídeo e se inscreva no canal. Essa história da patente, olha, é maravilhosa. Primeiro porque os bolsonaristas, eles gostam, até de um jeito meio afetivo, chamar o Bolsonaro de meu capitão, né? Não tem um negócio de fetichismo aí nessa história toda, né? Porque meu capitão, né? Bolsonaro é o capitão de nada. Bolsonaro nunca foi um bom militar. Bolsonaro pegava lonas de paraquedas para fazer bolsa e vender. Conversa fiada. Bolsonaro, nem pular de paraquedas, Bolsonaro pulava. Não, ele era o cavalão. Que cavalão? Que cavalão? Agora ele vai perder a patente. Porque essa é uma história que já está sendo ventilada há um tempinho. E agora, às vésperas do julgamento de Bolsonaro, que vai começar na próxima terça-feira, tudo isso está sendo desenhado para se concretizar. O UOL trouxe a informação de que há a possibilidade praticamente certa de Bolsonaro perder a patente. Por quê? Existem duas normas que vão vigorar a perda da patente de Bolsonaro. Quais? A Constituição Federal e também o Estatuto Militar. Como que o Bolsonaro, Heleno, Braga Neto e os outros podem continuar como militares se, na condição de militares, eles têm que zelar pela pátria, têm que zelar pelas instituições? Eles não zelaram porque eles tentaram derrubar as instituições, dando um golpe de Estado. Então eles vão perder as patentes. Isso inclui militares da ativa e também da reserva, no caso, o Bolsonaro. E o núcleo 1 da trama golpista é o núcleo que tem a maior concentração de militares. Geralmente, quem avalia a perda de patente de militar ou não é o Superior Tribunal Militar. Mas nesse caso, é muito provável que quem vai tomar a decisão é o STF. Porque o Procurador-Geral de Justiça Militar já deu a entender que o STF vai tomar a decisão pedindo a perda das patentes e isso deverá ser, de fato, concretizado. Essa história de perda de patente já está assim, ó, sendo ventilada há um tempinho. Porque a Maria Elizabeth Roca, que é a presidente do Superior Tribunal Militar, já havia sinalizado isso há alguns meses. E para que esses militares percam as patentes, basicamente eles têm que ser condenados a 2 anos de prisão somente. A pena deles vai ser uma pena muito maior. Então, ao término do julgamento, que vai ter ali 12 dias, 10 dias, né? No máximo, vai começar no dia 2 e terminar no dia 12, o Superior Tribunal Militar deverá deliberar sobre a perda de patentes ou não. Esse julgamento não vai interferir o julgamento do STF. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Mesmo que o Superior Tribunal Militar mantenha as patentes, os militares condenados
vão ser presos, vão para prisão, tá? E o que acontece se você perder a patente? Se você perder a patente, você perde todas as prerrogativas militares. Você deixa de ser um militar, você deixa de ser um brigadeiro, um general, um capitão, um tenente-coronel. E ao perder a sua patente, você perde a sua aposentadoria ou o seu salário. No caso do Bolsonaro, ele recebeu Pix de patriotário a dar com pau. E ele também tem a aposentadoria da Câmara e da Presidência da República. Ok. O Heleno tem aposentadoria para além da aposentadoria militar? Não sei. O Braga Neto tem? Não sei. Eles vão ter que arrumar emprego. Que emprego? Sendo que eles já estão velhos, completamente inúteis, porque eles são isso mesmo. Quem tenta dar um golpe de Estado é um inútil, e vejo aquilo que o Heleno fez no militar, no Haiti, nem bom militar ele é. Como eles vão sobreviver? Essa é a questão. E como eles precisam ser condenados a apenas 2 anos de prisão, a pena que eles vão pegar é muito superior a isso. Então é muito provável que eles percam mesmo as patentes. Só o Bolsonaro, a pena prevista dele está sendo aí de 43 anos. Só o Bolsonaro. Claro que a pena dele deve ser maior, porque ele era o chefe da organização criminosa. E por você liderar a organização criminosa, você tem aí alguns pesos maiores, alguns aditivos de tempo, então a pena do Bolsonaro é 43 anos de prisão. Nesse tempo todo, claro, ele não vai sobreviver até lá. Bolsonaro não vai chegar vivo até 2030, mas por quê? Por conta de todos os problemas de saúde, ele é completamente relapso com os próprios cuidados. Mas, pelo que está sendo especulado e contado, é muito possível que o Bolsonaro pegue 7 anos de regime fechado. Nem regime semiaberto, regime fechado. Portanto, um prazo muito superior aos 2 anos que o Bolsonaro precisaria para perder a patente. E o Alexandre de Moraes, ele está pensando seriamente e considerando essa possibilidade, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, de mandar o Bolsonaro e todos os outros réus desse núcleo 1, futuramente condenados, né, para a Papuda. Regime fechado. E não vai ter prerrogativa ou possibilidade de prisão em superintendência da Polícia Federal ou prisão militar. Não vão ter essa possibilidade. Porque existem tantos outros patrotários e até mesmo ex-integrantes do governo Bolsonaro que vão para a Papuda que você não pode criar uma casta de diferenciação. Por exemplo, o patrotário que foi lá e invadiu o STF acreditando que haveria um golpe de Estado, ele não maquinou nada, ele simplesmente foi na onda. Ele vai ficar num regime fechado muito pior que o Bolsonaro, que vai ficar numa salinha privativa. Então você cria ali certas disfunções. Então, a condenação à prisão do Bolsonaro, regime fechado, é muito correta. E na Papuda, muito possível que depois ele saia, vai para o regime semiaberto ou até mesmo para prisão domiciliar em função da saúde do Bolsonaro. Mas, a princípio, é a Papuda mesmo. E há uma chance das Forças Armadas punirem esses maus militares. Porque isso tem que acontecer. A imagem das Forças Armadas ficou muito desgastada ao longo do governo Bolsonaro. Porque o Almir Garnier, que é o almirante, né, portanto, da Marinha, ele colocou as tropas à disposição de Bolsonaro. E mesmo o Freire Gomes e o Brigadeiro Batista Júnior, que falaram assim, não vamos colocar, eles deveriam ter dado voz de prisão ali. E eles não fizeram. E depois o Freire Gomes, no depoimento do STF, recuou, foi covardão, porque ele não sustentou a posição. Se o Batista Júnior não segura a situação, não sustenta a posição, o julgamento do Bolsonaro teria tomado outro rumo. Então, assim, é uma grande possibilidade, uma grande oportunidade de os militares serem punidos. E eles vão. E vão de um modo muito bem punido. Tem que ser, não tem jeito.